Boa noite, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu tô aqui, tava com fraca conexão, mas agora já começando. Deixa eu acender minha luzinha aqui para dar uma iluminada. Ah, melhor, melhor. Muito boa noite. Vamos esperando o pessoal chegar, que hoje nós vamos falar sobre o livro Roube como um Artista. Super curtinho, tá? Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 158 páginas, mas ele tem um tamanho diferenciado. Comprei ele no domingo, quando fui tomar um café num bairro aqui de Porto Alegre. E ao lado da cafeteria tinha uma livraria daquelas pequenas de bairro. E eu amei, assim, a livraria, um charme. Comprei o livro, paguei exatos R$ 34,90 e você pode encontrar no Kindle por R$ 18,52. E ele fala sobre criatividade, 10 dicas sobre criatividade. E aí alguém deve estar se perguntando, Ingrid, o que um livro de criatividade tem a ver com liderança? E tem tudo a ver com liderança. Foi exatamente por isso que eu resolvi trazer esse livro aqui para a gente conversar hoje. Então vai ser mais uma das lives curtas que a gente vai conversar sobre como a criatividade ela pode te ajudar a ser um líder mais inovador. Gente, assim, ó, por que a criatividade tem a ver com a liderança, tá? Quando você é líder, você precisa inovar, você precisa se reinventar, tá? Então, em função disso, se você é um líder criativo e se você seguir essas dicas desse livro aqui, definitivamente você vai conseguir se reinventar e estar inovando constantemente, porque liderança é que nem maternidade, tá, gente? A gente não nasce mãe, né? A gente se constrói conforme as coisas vão acontecendo, tá? Então, cada dia é uma coisa nova, porque cada funcionário é né? Daqui a pouco você muda de funcionário, você contrata outra pessoa. Então, é importante que a gente consiga se reinventar. E como que a gente faz para se reinventar? É exatamente o assunto da nossa live de hoje, tá? Então, eu vou começar aqui. Vocês viram que eu adoro marcar livro, né? Então, já botei um monte de post-it aqui das principais partes desse livro, tá? Então, eu vou começar pelo trecho onde ele fala que nada é original. E eu adoro isso. Aliás, eu ando adorando isso. Né? A ideia de que você não precisa ser sempre autêntico. Então ele comenta aqui no livro, né? Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Então algumas lideranças comentam assim, ah não, mas eu não vou fazer conexão com os outros, eu não vou fazer networking porque isso vai contra a minha essência, vai contra a minha autenticidade. E aí eu gosto muito de trazer a frase que um outro autor de um outro livro que eu já conversei com vocês aqui, ele diz que a autenticidade é a capacidade de assimilar elementos de outros e torná-los seus. Então ele diz o seguinte, ó, se a gente estiver livre do fardo de ser completamente original, a gente pode parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência, ao invés de tentar fugir dela. E aí ele comenta, né, o que é originalidade? É o plágio não detectado. Então assim, gente, ao invés de usar a sua autenticidade como desculpa para não crescer, tente copiar. No início, depois ele vai começar a falar, né? Mas assim, no início vai parecer um pouco quadrado, vai ficar, você vai se sentir um pouco sem jeito, vai parecer incoerente, mas conforme o tempo vai passando, se você testar e se você se permitir, você vai tendo o seu próprio jeito de ser líder. Depois, a segunda dica, eu acho muito legal os títulos desse livro. Lixo que entra é lixo que sai.
Traduzindo, se cerque de pessoas boas. Você será tão bom quanto as coisas com as quais você se cerca. E aí eu sempre me lembro de um mentor meu que ele costuma dizer o seguinte, ó, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então se cerque sempre de pessoas boas. Quanto mais ideias boas você tiver coletado, mais fontes você terá para poder escolher quais irão te influenciar. Então, como líder, é obrigação sua, gente, participar de grupos, se conectar com pessoas, vá a eventos, seja ativo nas redes sociais. Mas como assim, Ingrid? Seja ativo nas redes sociais, né? Gente, o LinkedIn, ele tá aí, né? Para vocês poderem utilizá-los. Então, faça uso deles, né? Mantenha o seu LinkedIn atualizado, com uma foto bacana, faça posts, escreva artigos, né? Se mostre. Então essa é a segunda dica do nosso livro para quem está entrando agora, né? O que o livro Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, tem a ver com liderança, tá? E um título aqui de um capítulo dele é Lixo que entra, é lixo que sai. Você é tão bom quanto as pessoas que você está mais próximo. Você é a média das 5 pessoas que você se aproxima. Então, se aproxime de gente top, né? Então, participe de grupo, conecte-se com pessoas, vá a eventos, isso é super importante. Outra dica: escolarize-se. O que quer dizer escolarize-se? Aqui eu gosto bastante disso, tá? Gente, leiam. Como líder, você tem que estar sempre atualizado. Eu sei que os livros de liderança são muito chatos. Eu sei disso, eu sei porque eles também são fontes para que eu construa conteúdo, para que eu crie a minha metodologia, né, de mentoria, de liderança. Mas assim, você não precisa ler tudo de tudo. Você pode pegar um dos livros, assim como eu faço. Você pega um livro, olha o índice e tenta, vá numa livraria. Oi, acho que voltei agora, gente. Espero que sim. Voltei. Tivemos uma falha aqui, né? Que as minhas lives são sempre cheias de emoções. Mas então, voltando, para quem entrou agora, nós estávamos falando sobre... Olá, Fernanda. Olá, Rodrigo. Estávamos falando sobre o livro Roube como um Artista e como ele pode te ajudar a ser um líder inovador e a se reinventar, tá? E estávamos comentando sobre se cercar de pessoas boas, tá? Repetindo, né? Então, lixo que entra é lixo que sai. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, como líder, procure estar sempre se conectando para quanto mais pessoas você se conectar, mais você vai ter influências, tá? Então, participe de grupos, conecte-se com pessoas, vá a eventos, seja ativo nas redes sociais. E quando eu falo em redes sociais, não estou falando só de Instagram, não. Aliás, a principal rede de carreira é o LinkedIn. Então, coloque uma foto, mantenha seu currículo sempre atualizado, não só para você procurar emprego quando precisar, tá? Essa é uma forma de você se conectar. Faça uma publicação, escreva um artigo, é super fácil de escrever um artigo, recompartilhe, comente outros posts, então se conecte com pessoas através das redes sociais. E aí, a outra dica que ele dá, que eu adorei, é escolarize-se. E aqui é leia. Então eu comentava antes da live cair que eu sei que os livros de recursos humanos são muito chatos, tá? Eu sei porque eu utilizo eles como base, né, para minha publicação e também para minha mentoria. Mas você pode ir até uma livraria, olhar se aquele livro ali ele tem assuntos no índice que te interessam. E aí o que eu costumo fazer?
Eu vou direto para os assuntos que me interessam. Você não precisa fazer valer o seu dinheiro lendo todo o livro de 1.500 páginas. Você pode tirar aquilo que te interessa. As pessoas tendem a não ler, tendem a não ir a eventos, né? Porque acham que não vão aproveitar, que precisam passar os 3 dias do evento assentados numa cadeira, ou que precisa ler as 1.500 páginas, né, para o livro se pagar. Às vezes uma sacada só já paga um investimento, mas é importante que você leia. E aí ele comenta, você tem que ser curioso com relação ao mundo em que você vive. Confira, investigue cada referência, vá mais fundo do que qualquer outro. É assim que você irá para frente. Leia sempre, vá à biblioteca, esteja rodeado de livros. O negócio não é o livro com o qual você começa, mas o livro ao qual aquele livro te levará. E foi exatamente assim, gente, que eu construí a minha mentoria. Eu mesclei toda a minha experiência, não só como recursos humanos que acompanhava outros líderes, como também a minha experiência como líder, e conectei com bibliografia. Então você não tem como ser um líder inovador se você não lê, ok? E aí, a próxima dica que eu amo, que eu ando amando, né? Conforme vocês notam. Finja até conseguir. Ingrid, eu não sei como me conectar com as pessoas, né? Eu não sei como fazer uma reunião. Eu não sei como ser autêntico quando eu estou conversando com os meus funcionários. Finja até conseguir. Finja fazer algo até estar realmente fazendo algo. Finja ser algo que você não é até ser. Finja até ser bem-sucedido, até todos te olharem da maneira como você quer. Então eu adorei essa dica para ele, desse livro, né? E aí ele fala uma frase do Glenn O'Brien, que diz o seguinte: você começa como um impostor e torna-se real. Então assim, gente, no início, quando você tenta fazer alguma coisa, você parece incoerente, né? Mas aí depois você vai adaptando aquele jeito incoerente ao seu jeito, até que ele fica aquela roupa que fica confortável em você. Então não espere uma autenticidade 100% para começar a agir, tá? Descubra o seu propósito, enfraqueça aquilo que te sabota e comece a agir até que aquilo se torne natural. E aí a dica próxima que está relacionada com isso é: comece copiando. E ele comenta o seguinte, ó: ninguém nasce com um estilo ou uma voz. A gente não sai do útero sabendo quem a gente é. No começo a gente aprende fingindo, a gente somos os nossos heróis, a gente aprende copiando. E galera, tudo é cópia. Né? Uma criança começa a falar e ela começa com um sotaque. Por quê? Porque ela copia o adulto, ela copia o sotaque do adulto, ela copia o jeito de andar, ela copia o jeito de falar. E aí ele tem uma frase bem interessante aqui, que é do Yohei Yamamoto. Comece copiando o que você ame, copie, copie, copie. Ao final da cópia, você encontrará a si mesmo. Então, primeiro, aí ele dá a dica, né? Que primeiro você tem que descobrir quem copiar e depois você vai descobrir o que copiar. E aí eu tenho uma história muito legal que eu já comentei com vocês aqui, né? Aqui no meu Stories, quem me acompanha, que eu sou muito fã do presidente da empresa, que agora é presidente da empresa onde eu trabalhava antes, né? E ele tinha uma mania, um cacuete de cumprimentar as pessoas chamando elas pelo nome. Então ele fazia questão de fazer isso. E aquilo ali as pessoas se sentiam super importantes, né? Ele faz isso até hoje e ele cumprimenta desde do ascensor, né? Da pessoa que cuida ali do elevador, né? Até não importa quem, super bem relacionado. E eu comecei a imitar ele, né? Então eu peguei emprestado dele essa mania e tornei ela minha. Então, essa é a ideia, né, de começar a imitar. E imitação não é bajulação. O livro comenta que a gente tem a sorte, eu achei máxima essa parte, né? Ele diz o seguinte, ó:
A gente tem uma sorte dos seres humanos serem incapazes de fazer uma cópia perfeita. Voltei. Então, continuando, né? Copie, né? Então, conforme eu comentei com vocês, finja até conseguir. Comece copiando alguém que te influencia. E imitação não é bajulação. O livro, ele comenta o seguinte, ó, que a gente tem uma falha maravilhosa como ser humano, que é o fato de a gente ser incapaz de fazer uma cópia perfeita. Então a gente vai assimilando informação de outras pessoas até que essas informações tornem-se nossas, né? E aí ele vai para outra dica, tá? Que eu nomeei como tempo para pensar. E essa, gente, é uma das melhores dicas para todo líder. Reserve tempo para ficar entediado. Uma vez ele comenta o seguinte, ó, que ele escutou de um colega dele dizer: quando eu fico muito ocupado, eu fico idiota. E a liderança, principalmente a liderança média, ela tem uma tendência de ter orgulho de estar sempre ocupado, tá? E às vezes evitar trabalho é a maneira de focar a minha mente. Por isso que quando eu trabalho com os meus mentorados, eu estabeleço o que eu chamo de agenda do líder. E nessa agenda do líder existe um momento onde ele vai simplesmente pensar. E outro dia eu estava comentando com uma mentorada minha que disse o seguinte para mim: Ingrid, como é estranho ter tempo. Eu tenho a sensação de que quando eu tô pensando, eu estou planejando, eu não estou entregando o resultado. E essa é uma falsa impressão que a gente tem. Uma impressão de que se eu não estou executando alguma coisa, eu não estou entregando o resultado. E a verdade é que a gente vai idiotando quanto mais tempo a gente tenta ocupar fazendo alguma coisa. Então é importante que a gente tenha um tempo para planejar, a gente tenha um tempo para tirar do papel aquela ideia boa, e isso requer um pouco de tédio, sair um pouco do dia a dia, tá? Então vamos para outra dica. Estabeleça networking, a fórmula não tão secreta assim. Faça um bom trabalho e compartilhe com outras pessoas. Sabe a história de vender o seu peixe? Ele comenta o seguinte: fazer bom trabalho é incrivelmente difícil, não há atalhos. Faça coisa todos os dias. Saiba que você ficará travado por algum tempo. Fale, melhore. Etapa 2, compartilhar com pessoas. E aí o seguinte, gente, o que significa vender o seu peixe, tá? Antigamente, quando eu era uma analista, eu achava que vender o meu peixe significava fazer as coisas e dizer que eu tinha feito. E me soava isso tão artificial. Como é que eu vou fazer um projeto, montar um projeto e depois sair dizendo para todo mundo que eu fiz? Não me soa muito natural. E a verdade é que não é assim. Vender o seu peixe significa ajudar as pessoas. No momento em que tu ajuda os outros, tu te apresenta. Tu apresenta o teu conhecimento. Quando tu conecta duas pessoas, tu apresenta que tu te importa com os outros. Quando tu opina numa reunião sobre algo, tu tá vendendo o teu peixe. Então tu tá comentando com as pessoas, tu tá dando a tua opinião, tu tá te apresentando. Isso é vender o peixe. Isso é mostrar, é fazer um bom trabalho e compartilhar com outras pessoas. Quando você tem um projeto, quando você quer resolver um problema e você pede a opinião de alguém, você apresenta a sua ideia pedindo a opinião. Isso é vender o seu peixe, tá, gente? Então já vai aí dica de como fazer e cacarejar, né? Que é o famoso cacarejar. Faça e cacareje. E aí depois ele dá outra dica. Fique perto de talentos. De novo, né? Então ele lembra do que ele acabou de dizer. Lixo que entra é lixo que sai. Você será tão bom quanto as pessoas das quais você se cerca. As pessoas que são muito mais espertas e melhores que você
são as pessoas que estão fazendo realmente trabalhos interessantes. Então, assim, ó, se conecte com as pessoas que estão no lugar onde você gostaria de estar, tá? E não olhe para o trabalho do outro como, ai, que saco, ele chegou e eu ainda não. Aí é importante a importância da competição positiva, né? O que ele está fazendo, o que ele fez para chegar lá? Se cerque dessas pessoas e comece a se perguntar o que a pessoa que está lá fez que eu ainda tenho que fazer. Pergunte sobre essa pessoa. E aí eu sempre conto uma história do meu marido, que fazia engenharia na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, um curso dificílimo, cheio de cadeiras de matemática, e apesar do meu marido ser uma pessoa super boa em matemática, vocês imaginam que o nível da galera lá era alto. E um belo dia, numa das cadeiras de cálculo, enfim, não sei qual era a cadeira, a média da turma foi 13,5, né? 13,5 de 10. E um cara tirou 9,5. O que meu marido fez? Ele se tornou o melhor amigo desse cara, a ponto de ser o padrinho de casamento dele anos depois. Porque ele olhou pro cara e pensou, o que esse cara fez que eu tenho que fazer? Então, você tem que estar rodeado de pessoas que sejam melhores do que você. E aí depois vem a próxima dica, que eu coloquei o título como Pare de Reclamar. Quando eu trabalhava em recursos humanos, eu ouvia as lideranças dizendo assim: na minha empresa não tem uma avaliação formal de performance. O problema, eu perco as pessoas porque a gente não tem aqui um plano de cargos e salários. O RH não me oferece, não me prepararam para ser líder. Então eu não consigo ser líder. Ele traz uma frase aqui que tem tudo a ver com isso. Reclame do modo como as pessoas fazem softwares, fazendo softwares. Ou seja, na minha mentoria, eu não ensino as pessoas a reclamarem para o RH daquilo que elas não têm. Eu entrego todas as ferramentas de gestão de pessoas, independente se o seu RH é super estruturado ou se o seu RH não tem nada. Então vá atrás de informação e pare de reclamar daquilo que você não tem. Voltei. E aí agora a próxima dica. Não busque validação como líder, tá? E aí quando eu digo validação, não quer dizer que você vai sair atropelando as pessoas. Você precisa ser justo. Você precisa gostar de pessoas, você precisa fazer o seu trabalho, independente, você precisa tomar decisões importantes, independente se você vai agradar a todos. Aí sim, tá? Você não pode ficar procurando validação em fontes externas. Uma vez que você coloca o seu trabalho no mundo, você não tem controle sobre como as pessoas reagirão a ele. Então, faça o seu trabalho de forma justa, goste de pessoas, mas tome decisões, independente se elas forem ou não aceitas e bem vistas pelos outros. Faça o que é melhor para o time. O truque é estar trabalhando, ocupado demais para se importar. E aí vamos para outra dica do livro que eu amei. Arranje um calendário para você. E aí, gente, eu adoro o tema. Outro tema que eu amo, que é sobre hábitos, como criar hábitos, né? E aí ele comenta: reunir uma obra consistente ou construir uma carreira tem muito a ver com a lenta acumulação de pequenas partículas de esforço através do tempo. O que as pessoas chamam de sorte, a gente leva anos para construir, mas o mundo só vai ver o holofote. As pessoas tendem a pensar assim: a minha meta é me tornar diretor. Enquanto eu não consigo ser diretor, eu não fico feliz. Então,
eu fico sempre com a sensação, eu ainda não cheguei. É como perder 30 quilos. Para você perder 30, você precisa começar perdendo 2. Então, cuidado com metas, porque as metas elas te dão a direção. Mas é através do processo que você vai alcançando pequenas vitórias. Então, assim, para você chegar a um cargo de diretor, você precisa se conectar com a estratégia, você precisa estabelecer, desenvolver relacionamentos, certo? Então, tudo isso são pequenas vitórias. Cada vez que você consegue alcançar algum desses marcos, você está se aproximando mais da onde você quer. Aí ele traz uma frase aqui bem legal. Uma reunião para apresentar ideias a um cliente bem-sucedida é uma pequena vitória, mas algumas dúzias de reuniões podem te trazer para uma promoção. Então, não menospreze as pequenas vitórias. Arranje um calendário para você, né? Em que você esteja cada dia mais perto de uma pequena vitória. Depois, a outra dica do livro é: mantenha um diário de bordo. O que significa manter um diário de bordo, pessoal? Então, para quem está entrando agora, estou falando sobre o livro Roube como um Artista e como esse livro se conecta com a liderança, como esse livro pode te ajudar a ser um líder inovador e tá sempre se reinventando. E uma das dicas do livro é: mantenha um diário de bordo. E o que significa ter um diário de bordo? Um diário de bordo não é necessariamente um diário íntimo ou uma agenda. É um pequeno livro onde você lista as coisas que você fez todo dia. Em qual projeto você trabalhou, onde foi almoçar, em qual filme assistiu. E aqui eu comento sempre com vocês um hábito que eu costumo falar sempre para os meus mentorados fazerem, que é passar um tempo olhando para o que você fez durante o seu dia. Para que você olhe para o seu dia e pense: aonde eu estou gastando o meu tempo? O que eu fiz hoje que está me levando a alcançar a meta que eu quero alcançar? O que eu fiz hoje, eu estou apagando incêndio ou eu estou me aproximando da onde eu quero estar? E para complementar isso, ele traz a nossa última dica aqui do livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, oração. Bem direitinho. A nossa última dica do livro: escolha o que deixar de fora. E aqui eu já recomendo um outro livro que se chama O Essencialismo, que é um livro demais, que ele comenta sobre como eliminar o trivial e focar no essencial. Frase do autor: nessa era de abundância e sobrecarga de informação, aqueles que estarão à frente serão aqueles que souberem o que deixar de fora, para assim poderem se concentrar no que é realmente importante. E para a liderança é muito importante que você saiba o que eliminar. Então, não é o que priorizar, gente, é o que você vai eliminar. Quais são as boas oportunidades que você vai simplesmente deixar passar, certo? Então, parece contraditório, mas quando o assunto é trabalho criativo, limitação é liberdade. Quanto mais você limita o que você faz, mais liberdade você tem. Gente, terminamos os principais insights sobre o livro Roube como um Artista, tá? E o que esse livro aqui, ele tem a ver com liderança, reinvenção e inovação. Eu amei esse livro, eu recomendo ele, tá? Eu paguei R$ 34,90, livro físico, mas se você tem um Kindle, que eu já nem sei mais onde é que tá o meu Kindle, mas se você tem um Kindle, você também pode baixar esse livro aqui por R$ 18,52. Eu li em uma semana, li inteirinho ele, amei, recomendo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva lá no meu YouTube, talvez eu pegue um pedaço dessa live aqui para colocar aqui no Instagram.
Mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês, apesar das interferências da internet. Então, um beijão e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Oba, diz a Andrea. Tchau, gente.